Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Essa é uma frase de Warren Buffett e nesse final de semana a gente teve a oportunidade de ver que é algo muito mais fácil de se dizer do que se colocar em prática, né? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rios e nesse vídeo a gente vai tentar desvendar os caminhos do Bitcoin e também de algumas altcoins, não é? Eu queria começar com SP500. Me parece que a queda ainda não terminou, tá, pessoal? Essa é uma impressão que eu tenho, baseada em alguns dados. Tomem cuidado, tá, para que vocês não tomem decisões enviesadas, porque a gente não pode simplesmente tomar decisões com base no que a gente acha. É claro que no final das contas a gente sempre acha alguma coisa, mas a gente tem que ter fundamentos para isso, né? Achar que vai subir porque a gente simplesmente quer que nossos ativos apreciem não é a maneira mais inteligente de se tomar decisões no mercado, né? Muito bem. Vejam só. SP500 aqui do fundo até o último topo mostra que, traçando uma retração de Fibonacci, esse crash que nós tivemos atingiu justamente essa base de preço aqui de março de 2024, que coincidiu com 0,236 de Fibo. Imediatamente, o mercado já respondeu com uma compra, porque realmente os ativos estão baratos. Só que qual é o contexto em que a gente se encontra agora? Nós temos alguns drivers de preço, e eles são da macroeconomia e também da geopolítica, que fazem a gente ter mais cautela naturalmente. O que fez no curto prazo esse movimento de preço nada mais foi do que o aumento repentino da taxa base de juros do Japão. Por muitos e muitos anos, eles mantiveram taxa de juros zero, o que fazia com que os investidores internacionais pegassem o dinheiro de graça lá e trouxessem para outros mercados, aportando em outros ativos de risco, até mesmo de renda fixa, com dinheiro de graça. O movimento é mais ou menos assim, isso se chama carry trade, tá? O investidor vai lá no Japão, pega o dinheiro a taxa zero, só que ele pega em iene, né? E o que ele tem que fazer? Trocar esse iene por dólar. Ele traz esse dólar para os Estados Unidos, ou ele traz para mercados emergentes com a relação de risco-retorno aceitável, como é o Brasil, por exemplo, que tem taxa de juros normalmente por muito tempo ficou em 2 dígitos, né? E eles aportam em renda fixa em países com taxa de juros elevadíssima ou em títulos do Tesouro de países mais seguros que pagam mais do que zero, né? Como é o caso dos Estados Unidos. E com a decisão do Japão de elevar as taxas de juros deles em 25 basis points, fez com que as pessoas tivessem que liquidar suas posições nesses mercados, tanto nos mercados emergentes em renda fixa, quanto outros mercados de risco-retorno interessante, tanto em títulos do Tesouro como em títulos de renda variável, fez com que essas pessoas liquidassem essas posições, corressem atrás novamente de ienes para devolvê-los às instituições financeiras que lhes emprestaram esse dinheiro. Isso aí fez com que houvesse uma pressão de demanda sobre o iene e, ao mesmo tempo, uma pressão vendedora nesses mercados, como é o caso dos Estados Unidos. Isso é uma pequena amostra de como o mercado está alavancado. Existe um excesso de alavancagem, existe uma bolha e um movimento singelo, simples desse, um aumento de 25 base points, foi o suficiente para causar um crash no mercado. A gente está falando de uma queda do dia 1º de agosto até o fundo de cerca de 8% na SP500, isso não é pouco. A Nasdaq teve uma queda de 11% aproximadamente. Isso é fruto da liquidação das posições desses investidores nesses mercados. E o total do mercado de criptomoedas responde numa intensidade ainda maior, né, pessoal? Foram 26,6% de queda.
O mercado de criptomoedas é assimétrico, claro, mas a gente tem que pensar que essa volatilidade, ela não só nos beneficia na apreciação dos nossos ativos, ela também nos expõe a um risco de igual grandeza. É por isso que a gente tem que pensar que esse é um mercado maravilhoso, mas também é um mercado que pode nos empobrecer numa velocidade muito, muito grande. Diante disso, é que eu gostaria de provocar uma reflexão a vocês e perguntar: vocês acham que as quedas acabaram? Porque, na minha opinião, a pressão do aumento da taxa de juros no Japão, ela teve o seu pico, ela ainda não acabou, tá? Pode ser que o Japão continue a aumentar a taxa de juros deles, mas acho que o pico dessa pressão já foi. A questão é que nós temos ainda dois outros fatores importantes que vão fazer preço, tanto nas bolsas internacionais como também nas criptomoedas. Eu estou falando da eleição americana. Nós sabemos que a eleição do Trump ela é altamente favorável ao mercado de criptomoedas, porque ele já declarou publicamente que apoia, que quer que o Bitcoin seja uma parte da reserva de valor do Tesouro Americano. E nós temos também o conflito no Oriente Médio. Eu tenho para mim que o mercado ainda não precificou esse conflito no Oriente Médio. Se a gente der uma olhada no Bitcoin, eu não tenho medo algum, receio nenhum de dizer, e eu acho que vocês não vão discordar de mim, de que essa é uma tendência terciária de baixa. Por quê? Porque claramente nós estamos fazendo topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores. Ou seja, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes. Isso quer dizer que nessa janela de tempo, nessa janela operacional, nós estamos em uma tendência de baixa e devemos reagir ao mercado de acordo. Eu ouso ainda traçar um canal de Fibo. E o que ele nos revela? Que o crash do mercado ele atingiu justamente aqui, ó, essa linha de 1618 de Fibo, essa linha preta, não sei se vocês conseguem visualizar. Vou mudar a cor aqui, acho que vai ficar mais fácil. Acho que ficou mais claro agora, né? E o preço está tentando voltar ao ponto 1 de Fibo. Ele está tentando reentrar nesse canal, está apresentando volume para fazer isso, mas a gente não tem garantias de que ele vá retomar uma tendência de alta nessa janela operacional aqui. O que a gente pode esperar é que talvez ele faça, isso se ele tiver força, mais um topo descendente. Veja só, sem conflito, sem falar em conflito, nós já estamos numa tendência de baixa, nesse tempo gráfico aqui, tá, pessoal? Veja, se ainda num cenário, por se confirmar, de aumento dos conflitos, nós já estamos numa tendência de baixa, nessa janela temporal aqui, eu pergunto aos senhores, por que nós devemos acreditar numa retomada de alta? É uma pergunta sincera, né? Como na análise gráfica a gente trabalha com probabilidades, o que me diz a probabilidade é de que neste momento a gente deve fazer um topo mais baixo que o topo anterior. Então a gente poderia vir aqui até 66 mil e alguma coisa para continuar um movimento de queda. Talvez até esse seja o último pivô antes da redução da taxa de juros pelo Fed. A gente não sabe ainda, né? Então, para mim, a única coisa que pode proporcionar uma retomada da tendência de alta é a redução da taxa de juros, e isso ainda seria um movimento especulativo, porque a gente não sabe se essa redução agora teria os efeitos pretendidos, né? Na minha opinião, não é hora de se fazer nada, tá, pessoal? A não ser que você esteja fazendo DCA, você esteja com caixa. Aliás, essa é uma lição que movimentos como esse
nos dá, porque aquelas pessoas que aportaram demasiadamente e estão agora zeradas de caixa, elas estão tendo um efeito emocional de ter que segurar esse rojão aqui e ainda ficam angustiadas de não ter mais para comprar barato, porque realmente essa é uma grande oportunidade. Os canhões, eu acho que eles ainda não começaram a soar, tá? Eu acho que nós poderemos ter ainda outra oportunidade aqui. São eventos novos e a gente deve ser reativo e cauteloso nesse momento, tá? Eu lembro que aqui, ó, a gente tinha feito um candle bullish. Eu fiz um vídeo anterior e disse, para mim isso vai subir, de fato, subiu. Né? Isso aqui foi um candle bullish. E ele fez a pernada de alta superando esse pequeno topo aqui. Só que a gente teve, né, o crash. E eu avisei aqui, né? Pessoal, calma, não entrem com tudo. Façam DCA. Porque a gente não sabe os movimentos seguintes, né? E de fato, ó, fatos novos aconteceram desde então. E a gente está numa situação dúbia, difícil de se interpretar, mas com uma probabilidade maior de uma continuidade de baixa após um alívio. Tá? Esse alívio aqui pode não ter terminado, tá? A gente ainda pode vir a ver essas médias sendo visitadas. Então eu acho que a gente pode perfeitamente retomar aqui os 63 mil dólares, talvez até 66 mil dólares, antes de ver novamente uma correção. E aí nesse pivô é que a gente vai ver se o mercado vai fazer um fundo mais ascendente ou se ele vai devolver de novo até essa próxima resistência aqui, para mim, é os 50 mil dólares. E olha que curioso, tá? Vocês estão vendo essa agulhada aqui, né? No tempo gráfico diário. Olha o que acontece se a gente colocar nas 4 horas. Olha onde o preço bateu. Interessante, né? Pois é. No gráfico de 4 horas, a gente está vendo uma média mais curta de 8 períodos apontar para cima, junto com a média de 14 períodos, o que está nos indicando uma possível movimentação do preço em um fractal menor. Por isso que eu acho que no curto prazo pode ser que a gente ainda veja um alívio de preço e veja ele revisitar mesmo, o Bitcoin revisitar 63 ou até 66 mil dólares e depois recuar mais um pouco e a gente vê como ele se comporta. Pode acontecer dele superar isso aqui de vez? Olha, pode, mas diante das notícias que a gente tem visto aí de agravamento dos conflitos no Oriente Médio, pode ser que os mercados de renda variável percam lugar para ativos mais seguros de proteção. O ouro, talvez o Bitcoin até se prove uma reserva de valor em momentos como esse. Vamos ter que aguardar, mas o fato é que as altcoins deverão sofrer ainda mais. E caso elas sofram, caberá a coragem de cada um de nós de aportar mais nelas. Caso você ainda tenha caixa, né? Near deu uma oportunidade sensacional. Chegou a 3 dólares. Um ativo que pode fazer 50, 70 dólares no final do bull market, né? Que oportunidade que ela deu. Ela ainda está dando oportunidade, talvez, quem sabe, de fazer 20 vezes o preço atual, né? Então, quem perdeu a oportunidade de comprar 4 dólares, tá aí, ó. Tá aí uma baita oportunidade. Mas, de novo, eu não entraria com tudo. Por quê? Isso aqui é um estudo short que eu fiz, que eu estou considerando fazer no momento em que a Near tocar essa média de 9 períodos ou a média de 14 períodos e colocar um stop logo acima dessa região de Fibo aqui, esperando que talvez ela toque a base desse canal, que está em 2,45. E aí, vocês duvidam que chegue a 2,45? Eu acho que se acontecer
de o conflito no Oriente Médio se agravar, na minha opinião, a gente tem fundamentos geopolíticos suficientes para ver uma fuga de capital desses mercados aqui. E eu lembro também num vídeo de análise gráfica que eu fiz, quando o Bitcoin fez esse movimento aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais claro. Eu disse, olha, quem vendeu nessas velas aqui pode ter se dado mal, porque quando viu esse movimento aqui, pensou, bom, agora o Bitcoin vai. E quando recomprou talvez aí com um prejuízo de mais de 10%, né? Teve que recomprar mais caro aí, mais de 10%. E achou que era alta infinita, né? Só que as surpresas do mercado sempre nos assolam, e esse é o risco de você sair em momentos como esse. Apesar da gente ter drivers do preço nos indicando que talvez possa haver mais quedas, a pergunta é, você vai acertar o momento da reentrada? Porque reentrar é difícil, hein? Será que você vai ter coragem? Você teve coragem de comprar aqui? Se você saiu aqui, ou esperar tocar uma dessas médias, a média 9, a média 14, enfim, qualquer que seja a média que você utilize, e você resolve se desfazer aqui especulando que esse seja um topo mais baixo, né? Que seja um topo local. Será que você vai ter coragem de se desfazer? E caso se desfaça do seu ativo, em que momento você vai ter coragem de recomprar? Porque a gente não sabe quando é o topo, a gente não sabe quando é o fundo de fato, né? Por isso que eu acho assim, você sair pensando na reentrada vai demandar uma estratégia muito bem consolidada e uma inteligência emocional muito afiada, hein? Eu não pretendo me desfazer dos meus ativos. Eu nem fico olhando o preço de minha carteira para vocês terem ideia, porque não muda nada. Eu estou segurando o que eu comprei para o final do ciclo. Então não muda o movimento que o preço faça, que ele caiu 30% aqui, né, o BTC, desse topo a esse fundo. Para mim é irrelevante, né? Porque os movimentos que o preço faz são muito explosivos. Eu quero dar um exemplo aqui com a DOG. Olha isso aqui. Está falando em 84% no fundo de ontem para o topo de hoje. E quando a gente chegou aqui? E os desesperados que venderam aqui? Ou até que venderam aqui, ó. Pensaram, olha, tá caindo, ó, vários dias consecutivos de queda, é melhor me desfazer disso aqui. Depois eu compro de novo. E aí? Vai ter que comprar agora a mais de 0,03. Por isso que é assim muito complicado você fazer saídas agora, tá? Saiba muito bem o que você está fazendo. Se você adotar essa estratégia, tome cuidado, porque pode ser que você seja enganado por ela, tá? Eu estava num grupo de amigos e eu falei, a gente vai ter um short squeeze. Eu falei isso ontem. A gente vai ter um short squeeze. Olha isso aqui. Isso aqui é busca de liquidez. Tá? Essa vela com esse pavio gigante aqui, vocês sabem o que é isso? Você sabe por que tem uma vela com um pavio desse tamanho aqui? Isso aqui é liquidez sendo papada. Quem comprou isso aqui vai provavelmente realizar, num contexto em que nós estamos numa tendência de baixa, quem comprou isso aqui com esse volume gigante aqui, provavelmente vai se desfazer desses ativos em algum momento. Talvez aqui na região 0,382, talvez aqui na região 0,5, mas é muito, muito provável que quem comprou aqui faça lucro, desove para recomprar de novo mais barato e aí sim segurar um pouco mais o ativo. É muito, muito provável que isso aconteça. Vocês podem ver esses exemplos aqui também, ó. Olha esses spikes aqui. Olha isso aqui. Quem manja do mercado, o cara compra aqui para vender aqui. É muito provável que sequer chegue a 0,5, minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que a DOG já está chegando num ponto de retomar a tendência de baixo dela. Continuar a tendência de baixo, melhor dizendo. Posso estar enganado, mas eu prefiro esperar
o que o preço vai dizer para a gente, para eu tomar minha posição, tá bom? Às vezes a cautela é mais bem-vinda, tá, pessoal? Vai privar a gente de algumas frustrações lá adiante. Eu não acho que é a hora de você shortar, nem a hora de você alavancar no long. Se a DOG chegar a 10 centavos do preço atual, a gente está falando de 3.000%, algo que eu penso factível. Comprar aqui não vai fazer mal. E quem sabe se ela faz igual a Dogecoin, né? Chega aí, eu não coloco nem 20 centavos, coloco aí 18 centavos, a gente está falando de 50 vezes o preço atual. Ou seja, comprar agora, desde que com uma pequena parte do seu capital, né? Isso aqui é degeneração pura, não deve fazer mal se ele chegar a esse patamar de preço, mas saiba que você pode passar um apuro aí, né? Ela pode cair ainda facilmente 40%, 50%, 60%. E quanto mais baixo você compra, os mesmos 20 centavos podem virar algo muito maior, né? Aqui a gente já está falando de 17.000% se ela cai para 0,01. E não é nada impossível disso acontecer, tá? Aliás, pensando numa tendência, o preço tende a quê? A cair. O preço não sobe em tendência de baixa. No máximo faz topos, mas topos mais fundos que os topos anteriores, tá bom? Olha outro exemplo aqui, Pendle. Se você vendeu o Pendle aqui e no desespero recomprou aqui porque acha que agora é a última oportunidade, né, olha como você teve que recomprar mais caro. Então essa estratégia de você fazer saídas e reentradas, ela não é tão simples assim, tá? Acho que Pendle também deve continuar sua tendência de baixa, por causa de todas essas questões geopolíticas e também porque o gráfico nos diz isso. O gráfico está em tendência de baixa local, tá? Quando é prudente a gente pensar numa retomada? Quando o preço fizer um fundo mais alto que o fundo anterior e também um topo mais alto que o topo anterior. Para finalizar, eu queria falar de XRD. Olha, esses canais aqui, para quem me acompanha nas análises da XRD, sabe que eu tracei esses canais há muito, muito tempo mesmo. Ela perdeu esse canal aqui, que corresponde à metade deste canal aqui. Esse canalzinho de baixo corresponde à metade desse canal de cima aqui. Por que eu fiz só a metade? Porque eu não acreditava que ela recuaria muito mais abaixo disso aqui. Só que esse crash surpreendeu a todos nós, né? E agora, olha que curioso, tentando reentrar no canal. Reentradas de canal não são nada fáceis de acontecer, tá? Fundos de canal são resistências fortíssimas. Então, infelizmente, acho que a XRD pode ainda nos dar algumas tristezas, tá bom? Eu também não sairia de XRD, tá? Ao contrário, acho que isso aqui é oportunidade de compra. E se a XRD chega, só estou falando do all-time high, tá? Falando nem das perspectivas de preço de final de bull market. Mas se a XRD chega no all-time high aqui, a gente está falando de 5 vezes. E na minha opinião, ela chegar em, sei lá, 15 centavos, francamente, não acho que seja nada difícil, não. Mas a nossa expectativa, né? Pensando no valor do ativo, no que eles estão construindo em termos de solução, pensar em XRD a $1, eu ainda continuo achando muito factível. A gente está falando de quase 37 vezes o preço atual. Tem ainda quem ache, né, que chega a $2, $3. Aí o céu é o limite, né? Sonhar não paga nada, mas sinceramente eu acho muita esperança, tá bom? Pelo menos para esse ciclo eu acho muita esperança. Mas 1,50, $2, quem sabe, né? Não me parece tão irreal assim não. A
gente está falando de 80 vezes, né, em 2 dólares no preço atual. Quer dizer que isso vai acontecer? É claro que não. Né? Isso é uma especulação que a gente faz com base no tamanho de mercado dela, em face do que a gente imagina que será o total do mercado de criptomoedas ao final do bull market, né? Estimando que ele chegue aí a 10 trilhões. Né? Mas me conta você aí, o que você fez nessa queda? Você vendeu, aproveitou e comprou mais? Deixa aqui na seção de comentários o que você acha que vai acontecer com o preço. Eu continuo animado, continuo achando que a gente vai ter surpresas muito boas, mas para quem investe no mercado volátil, esses percalços têm que ser incorporados como algo normal, tá, pessoal? Para quem ficou até o final, meu muito obrigado. Deixe o joinha se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. É como eu sempre digo, né, pessoal? As correções elas sempre podem acontecer, mas para o tempo gráfico que eu estou olhando é alta infinita, é riqueza. Até a próxima!